Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Samuel pelo olhar bíblico. Samuel é uma figura central na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, onde sua vida e ministério são descritos em detalhes nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Ele é retratado como um profeta, sacerdote e juiz de Israel, desempenhando um papel crucial durante uma época de transição para o povo hebreu. Nascimento e infância. Samuel nasceu em resposta às orações fervorosas de sua mãe, Ana, que era estéril. Ela prometeu a Deus que, se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço divino. Assim, Samuel foi criado desde a infância no tabernáculo sob a tutela do sacerdote Eli. Chamado profético. Desde jovem, Samuel é chamado por Deus para ser um profeta. Esse chamado é simbolizado por uma visão e uma voz divina, que Samuel inicialmente confunde com a voz de Eli. Esse episódio marca o início de sua missão como porta-voz de Deus para Israel. Liderança em Israel. Samuel se torna o último dos juízes de Israel, um líder que combina funções religiosas e civis. Ele guia o povo em um tempo de crise, tanto interna quanto externamente, lidando com questões de idolatria e com a ameaça dos filisteus. Unção dos reis. Um dos papéis mais significativos de Samuel foi a unção dos dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Ele ungia Saul a pedido do povo, que desejava um rei para governá-los como as outras nações. Mais tarde, quando Saul se afasta dos mandamentos de Deus, Samuel é enviado para ungir Davi, que se tornaria o mais famoso rei de Israel. Caráter e legado. Samuel é retratado como um homem de profunda fé e integridade. Ele é obediente a Deus e firme em sua liderança, mesmo quando isso coloca em conflito com os reis e o povo. Seu legado perdura como um exemplo de fidelidade e serviço a Deus. A Bíblia o menciona como um dos grandes líderes e profetas de Israel, respeitado tanto em vida quanto após sua morte. No geral, Samuel é visto como um servo fiel de Deus, um homem de oração, justiça e coragem, cujas ações tiveram um impacto duradouro na história de Israel e na formação de seu destino como nação. Samuel pelo olhar histórico. Samuel é uma figura central na narrativa bíblica, mas, do ponto de vista histórico e arqueológico, há desafios em confirmar sua existência e o contexto preciso de sua vida. A história de Samuel, como descrita na Bíblia, se passa durante o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro em Israel, um período de transição marcado por mudanças políticas e sociais significativas. Histórico. Contexto histórico. A narrativa bíblica de Samuel se situa em um período em que Israel estava passando por mudanças de um sistema tribal de governo para uma monarquia centralizada. Esse período é marcado por conflitos com os filisteus e outros povos cananeus, e pela luta interna para estabelecer um governo unificado. Figura histórica. A figura de Samuel pode ser vista como representativa de um líder carismático que desempenhou um papel importante na transição de Israel para a monarquia. Ele é retratado como um juiz e profeta que desempenha papéis religiosos e políticos significativos, como a unção de Saul e Davi como reis. No entanto, fora do relato bíblico, não há evidências diretas que confirmem a existência histórica de Samuel. A ausência de registros extrabíblicos ou artefatos arqueológicos que mencionem Samuel torna difícil afirmar sua historicidade de maneira definitiva. Arqueologia. Sítios arqueológicos. Rama. A Bíblia menciona Rama como a cidade natal de Samuel.
Alguns arqueólogos tentaram identificar esta localidade com sítios arqueológicos conhecidos, mas não há consenso. Nenhum achado arqueológico específico em Rama pode ser diretamente associado a Samuel. Silo, onde o jovem Samuel serviu sob o sacerdote Eli, foi um importante centro religioso. Escavações em Silo revelaram restos de um santuário e cerâmicas datadas da Idade do Ferro, que poderiam estar relacionadas ao período de Samuel, mas não há provas diretas ligando esses achados à sua história específica. Desafios arqueológicos. A arqueologia bíblica enfrenta desafios significativos, especialmente em relação a figuras que viveram em períodos antigos. A falta de documentos contemporâneos e a escassez de achados específicos tornam a confirmação histórica de figuras como Samuel complexa. Muitos dos relatos bíblicos, incluindo os de Samuel, podem ter sido registrados ou editados séculos após os eventos narrados, o que levanta questões sobre a precisão histórica e a possibilidade de elementos míticos ou teológicos terem sido incorporados às tradições orais. Conclusão. Embora Samuel seja uma figura de grande importância na tradição bíblica, as evidências históricas e arqueológicas diretas sobre ele são escassas. Ele pode ser entendido como uma figura simbólica ou arquetípica que representa líderes religiosos e políticos do antigo Israel. A falta de evidências não diminui seu impacto na tradição religiosa, mas ressalta os desafios de reconstruir a história antiga exclusivamente por meio de relatos bíblicos. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.